E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu não vou gravar minha cara porque eu acabei de acordar e porque a Lana tá aqui também, eu não quero que ela apareça. Esse vídeo é rapidinho, psicopatas sempre vão existir, e eu vou responder dois comentários e só ler uma coisa aqui que eu encontrei na internet. Vocês me perguntaram se eu acho que isso daí tá relacionado ao fato dela ser mulher e a minha resposta minha opinião pessoal é de que não. Psicopatas, eles procuram pessoas mais fortes, mais fracas, e geralmente do sexo oposto. Então e aí você fala, então tem a ver o fato dela ser mulher. Sim, mas aí a gente tem que tirar isso da luta das mulheres contra o feminicídio, porque é uma outra coisa. E isso também não entra na treta de misoginia. Então, assim, se você perguntar pra mim se misoginia, que é o ódio contra as mulheres, existe. Feminicídio existe? Também existe. O caso que aconteceu, na opinião pessoal e leiga de Fausto Nagai, é resultado de misoginia e é um caso de feminicídio? Não. É um caso de um psicopata. E é por isso que é interessante a gente estudar transtornos mentais, porque aí a gente consegue separar uma coisa da outra e não acha que uma coisa é a consequência extrema de outra coisa. A gente não acha que psicopatia é a consequência extrema da misoginia. Porque olha o tamanho da besteira que eu vou ler para vocês aqui. Quebrando o Tabu escreveu Ingrid Bueno, 19 anos, conhecida no mundo de esportes como Sol, e aí ela relata tudo o que aconteceu. No quarto parágrafo do comentário do Quebrando o Tabu, eles dizem assim: o machismo do mundo dos games já é um velho conhecido. Sim, é um velho conhecido, eu concordo. Muitas jogadoras são xingadas, ameaçadas diariamente, e o crime ilustra bem como as mulheres são vistas online. Muitas mulheres são xingadas e ameaçadas diariamente, concordo. Homens também são ameaçados diariamente. O crime ilustra bem como as mulheres são vistas online. Aí eu já começo a discordar. Como alvos, como uma ameaça à masculinidade frágil de homens que não sabem jogar limpo e não aceitam perder nunca. Mentira, eu concordo com tudo, exceto como alvos, tá? As mulheres, elas não são vistas como alvos, talvez como uma ameaça, sim, à masculinidade frágil dos homens que não sabem jogar limpo e aceitam. Olha, tem gente que sabe jogar limpo, tem gente que sabe perder, tem gente que não sabe jogar limpo, tem gente que não sabe perder, mas eu acho que na cultura em que a gente está imersa, do mesmo jeito que um homem, quando é corno, ele acha que ele tem que matar a mulher, ele tem que matar o cara para ele sair né, com dignidade dessa história. Tudo bem que isso está mudando finalmente, mas você ainda encontra muita gente que se comporta dessa forma. Os caras, eles acham que perder para uma mulher é uma vergonha intolerável, insuportável. Então tudo bem perder para um cara, mas perder para uma mulher não dá, porque senão os amigos vão fazer uma chacota, porque senão ele não vai conseguir olhar para os outros por conta disso. E essa é uma cultura burra que precisa ser mudada, e a primeira coisa a ser atacada. Então, assim, você precisa de mulheres muito boas jogando, e você precisa de um esforço coletivo para dizer para os caras, tudo bem perder para as mulheres, porque elas não são isso daí que todo mundo diz, que é quando tá todo mundo com raiva tiltado jogando. Isso seria uma coisa necessária. Nossos sentimentos à família de Sol, nossa solidariedade a todas as mulheres da comunidade gamer que lutam por um ambiente online mais saudável, inclusivo e diverso. Perceba que assim, as pessoas que escreveram isso e as pessoas que estão lendo e curtindo isso, todas elas estão passando por um momento de dor muito difícil, muito complicado, e a gente tem que entender esse momento. No entanto, o caso do assassinato da jogadora Sol, ele não foi assim, a gente tá jogando junto aqui, fiquei puto porque eu perdi, então eu vou te matar. Porque pessoas normais não fazem isso. Pessoas normais não fazem isso. O máximo que aconteceria num lugar onde a gente estivesse jogando numa lan house, um cara fica absurdamente puto, e ele vira pro lado porque ele tá com absurdamente muita raiva da pessoa, ele vai lá e bate na pessoa, e depois, quando o sangue baixa, essa pessoa ela vai olhar e vai pensar assim, que merda foi que eu fiz da minha vida? E isso seria uma pessoa normal, impulsiva, imatura,
fazendo merda e depois tendo que arcar com as consequências da merda. E essa pessoa estaria pedindo desculpas, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu estava fazendo, eu perdi a cabeça, eu fiz merda, eu quero pagar por tudo isso. E haveria um sentimento de remorso, de dor, de culpa, de consternação, de uma série de coisas que um psicopata, por ter um cérebro bugado, ele não tem isso. Então, assim, a gente precisa conhecer psicopatas, você precisa buscar na internet crianças psicopatas, você conversando com uma criança de 4 anos e perguntando o que ela quer fazer, e ela fala assim, eu quero matar o meu irmão. Por quê? Porque eu quero. Mas você acha certo fazer isso? Acho. Mas e depois que você não tiver meu irmão? E eu não vou ter mais. Então você precisa ter acesso a esse tipo de cérebro bugado para entender que a gente sempre vai viver uma luta na sociedade em que essas pessoas precisam não ser identificadas, isoladas do convívio de pessoas que elas podem vir a prejudicar. Então me perguntaram também o que você faria se fosse sua filha. Se eu pegasse o cara, eu matava ele, claro. Só que aí seria um crime passional. Seria um crime passional. Se eu pego um cara que faz isso com a minha filha, eu mato o cara. O que não significa que seja isso que eu queira para a sociedade. Porque aí depois, quando você avalia o caso separadamente, você vê que pessoas nasceram com isso, com esse cérebro bugado, tirando a parte passional, não importa o quão hediondo seja o crime que eles cometeram, eles não têm culpa de terem o cérebro deles. E aí você está condenando um corpo de uma pessoa, ou você está condenando uma pessoa que nasceu com o cérebro daquele jeito e que veio a se manifestar daquela forma. Entende? Então, a gente sempre tem que tentar identificar esses casos e isolar as pessoas. Aí você fala, você é a favor da prisão perpétua? Junto com um monte de preso? Né? Junto com um monte de preso? Não. Esse cara, ele precisa ter uma cela especial. Mas você acha justo um cara que matou uma pessoa ficar no bem bom? Gente, um internato... vamos chamar de manicômio, não é um bem bom, né? É que a gente tem tanto perrengue para pagar nossos boletos que a gente acha que um cara que tem um lugar para morar e comida para comer, privado de liberdade, ele está vivendo numa condição extremamente favorável. Por quê? Por causa desses programas policialescos e desses posts que associam psicopatia à mera maldade. Por quê? Porque você vai fazer uma escala e, gente, essa escala não existe. Qual que é a escala? O cara que bate na mulher quando bebe, aí depois você tem o cara que é valentão e sai nas baladas querendo arrumar encrenca, depois você tem o cara que se perdeu na vida, é usuário de droga, e aí quando ele vai roubar as vítimas, ele vai lá e também mata. E aí depois, numa escalada, você chega a um cara que ele passou por todos esses níveis, ele passou por todas essas etapas, e ele opou tanto na iniquidade que ele não só mata, mas ele mata com prazer. Isso daí é o Eduardo Bolsonaro falando no Flow. Assim, não, o traficante, ele quer fazer as famílias sofrerem, ele quer matar, ele quer causar dor. Tudo bem que o cara não é burro, ele está defendendo uma retórica política que ele escolheu defender. Ele está defendendo uma retórica política que ele escolheu defender, então ele tem que convencer as pessoas de que aquilo é verdade, só que é mentira. Mas eu conheço um cara que é assim. Então, aí você tem que ver se você não tem o resultado nessa pessoa de toda uma sociedade que permite que as pessoas tomem decisão para esse caminho, né, do tráfico de drogas, somado a altos níveis de psicopatia. Precisa ter os dois. Se você não tiver um cérebro bugado, você não chega nesses níveis de iniquidade. Mas esse cara é inteligente, tanto que ele virou líder ali do morro. Então, gente, existem muitos psicopatas políticos, porque psicopata não é burro. Psicopata não é burro, ele só não tem empatia nenhuma, porque o cérebro dele não permite que ele faça isso. Existem pessoas com altos níveis de psicopatia que nunca vão matar ninguém, mas estão aí nas empresas, mandando pessoas para terapia todos os dias, fazendo com que pessoas tenham burnout, depressão, síndrome de pânico todos os dias. Por quê? Porque eles causam dor, e eles causam dor intencionalmente, e eles não sentem culpa nenhuma por isso, embora nunca venham a matá-las. Mas aí eu já não tenho conhecimento para falar isso com a propriedade. Se você buscar um profissional, um psiquiatra falando sobre níveis de psicopatia dentro de grandes empresas, você vai encontrar um monte de gente falando isso de forma muito mais técnica, com muito mais propriedade, e eu não quero entrar nisso daqui porque senão eu vou falar muita besteira. Então,
o que tem que fazer com esse cara? Assim, tem que isolar ele da sociedade. Então, para ele, você defende prisão perpétua? Com certeza. Só que não pro cara ficar... Entende? Eu não quero esse cara sendo torturado todos os dias porque ele tirou a vida dessa menina. Aí você fala, então você apoia a decisão dele. É claro que não. É claro que não. É uma lástima. Aí como que você protegeria a sua filha de um cara desse? Eu vou ensinar pra Lana que transtornos mentais existem. Ela já começa com um buff que ela tá aprendendo a conviver com a minha irmã. Então ela já vai saber desde muito pequeno o que é esquizofrenia. E aí eu vou sentar com ela... Conforme ela for tendo idade para entender isso, eu vou explicar para ela que existe esquizofrenia e existem outros transtornos mentais. Existem borderlines, por exemplo, e a vida dela vai ser muito difícil com borderline, embora eles sejam extremamente atraentes, porque quando eles se dedicam, eles são completamente da pessoa. Eles são extremamente dedicados, carinhosos, eles se doam muito, só que o outro lado é muito complicado, porque mesmo que ela tente passar segurança, ela nunca vai conseguir. Mesmo que ela faça de tudo para mostrar o quanto ela nunca vai abandonar essa pessoa, isso nunca vai conseguir ser provado. Por quê? Porque ela tem um transtorno mental que vai fazer com que ela tenha insegurança onde não existe, e que invente histórias na cabeça dela de abandono que não existem, e isso pode fazer ela não sofrer demais. Eu vou falar, olha, se você escolher uma pessoa assim e quiser se relacionar com ela, se relacione, mas esteja preparado para uma vida muito, mas muito difícil, absurdamente difícil. E quando você for mexer no Tinder da próxima geração, né, daqui 20 anos, 30, filho. Quando você for mexer no Tinder daqui uns 18 anos, que você tente buscar traços de empatia nas pessoas. Para quê? Mas até isso é complicado, porque o psicopata ele é tão inteligente. Por exemplo, um esquizofrênico ele não consegue fingir normalidade durante muito tempo sem apresentar traços que denunciam que ele tem esquizofrenia. É muito difícil. Agora um psicopata consegue. Ele consegue ficar por anos fingindo que ele tem empatia ali. E se você não prestar mas muita atenção, se você não for muito conhecedor desse transtorno mental, você não vai identificar que ele é. E aí você tem um risco adicional, porque os psicopatas eles são absurdamente seguros de si. E o que as mulheres adoram nos caras? Segurança. As mulheres adoram caras que falam com segurança, as mulheres adoram caras que têm um certo ar de superioridade por serem inteligentes, e que por serem inteligentes e por terem esse ar de superioridade, acabam virando o mito do grupinho. O cara que geralmente fala o que todo mundo tem que fazer e consegue que todo mundo obedeça a sua vontade sem questionamento. E psicopatas eles geralmente conseguem fazer isso. E se não for com o grupo, vai conseguir com ela. O psicopata ele vai falar de maneira tão atraente e vai se colocar como alguém que sabe tão bem o caminho que deve ser seguido. Gente, no mundo em que ninguém tem propósito na vida, no mundo em que tá todo mundo sem manual da vida, sem saber o que tá fazendo aqui porque caiu de paraquedas e não entende o mundo que o cerca, a menina perdida, buscando orientação, com uma família desestruturada, encontra um cara que sabe absolutamente tudo sobre o mundo, sabe absolutamente tudo o que quer. Quando uma menina encontra um cara desse, é claro que ela vai se sentir atraída. Então pense 2 vezes também antes de dizer assim, também é burra, vai lá sair com o cara. Você, com certeza, você mulher, já saiu com alguém em quem você confiou. Mas na primeira vez eu não fui para casa do cara. É porque você é de uma outra geração ou de uma outra época, você não entende como esse mundo funciona e você não entende o quanto tá difícil num contexto de pandemia você ficar socializando em parque aberto, em cinema, em restaurante. Então, é muito fácil você falar que alguém também se deixou levar sem saber o quão convincentes, o quão persuasivos psicopatas podem ser. Então, a partir do momento que a gente estuda esses transtornos mentais, a gente não cai na besteira do quebrando o tabu, que fala assim, existe uma guerra das mulheres contra os homens que jogam e que veem as mulheres como um alvo a ser destruído. Pera, gente. Eu jogo com mulheres aí há décadas e eu nunca pensei em matar nenhuma. E todos os dias você tem um monte de mulheres gamers que vão dormir vivas, porque elas não são mortas pelos caras que jogam com elas. E quando isso acontece, você tem que olhar para esse assassinato e falar, vamos entender melhor por que isso aconteceu. Senão, a gente fica muito tempo lutando contra o inimigo errado,
lutando contra a causa errada. Quando as feministas elas falam nós precisamos acabar com o feminicídio, a gente tem que lutar pelo direito das mulheres de terminarem com um cara, de dar um pé na bunda deles, porque elas estão com tesão por um outro cara, porque elas estão interessadas em um outro cara. A gente tem que dar o direito das mulheres fazerem isso e não morrerem. Porque o dia que a Lana começar a namorar com um cara e não quiser mais o cara, eu quero que ela possa chegar pro cara e falar assim, não quero mais namorar com você, sem que o cara se sinta desrespeitado em sua masculinidade, traído, desonrado, e sem que ele sinta que ele precisa limpar a honra dele. Então, a luta de conscientização, ela tem que se trabalhar no campo em que o problema realmente existe. E se você fica usando esse negócio para distorcer e aumentar e generalizar, você até consegue mais votos. Você até consegue mais votos daquela candidata que fala assim, eu vou lutar por você mulher, porque eu vou mudar a sociedade para quê? Para que meninas não fiquem morrendo aí todos os dias na mão de homens. Mulheres não fiquem morrendo aí todo dia nas comunidades de jogos na mão de homens. E aí é uma pessoa sendo morta por uma outra pessoa, por um psicopata. É diferente, o feminicídio ele está em outro lugar. É difícil, né? É difícil essa luta que a gente tem de lutar. No mais, desculpa ficar tocando nesse assunto que é extremamente delicado, mas eu acho que quanto mais a gente conversa sobre isso, menos a gente fala besteira. Eu vou fazer um vídeo também. Esse vídeo, os psicopatas sempre existirão. Por quê? Porque a gente pode pegar esse cara e dar prisão perpétua para ele. E olha que engraçado. Você pode escutar um deputado da bancada da bala falando assim, quando acontece uns crimes hediondos desse, você tem que dar uma punição exemplar. Você tem que dar uma punição exemplar. Tá, então vamos dar uma punição exemplar, vamos colocar esse cara num pau de arara e vamos começar a dar choque elétrico todo dia nele pro resto da vida dele? Não, gente. Porque um psicopata vendo um outro psicopata sendo punido, não terá o seu cérebro reparado. Porque se o cara ele veio com o cérebro fisicamente bugado, se o cara ele vem com um cérebro fisicamente bugado, o cérebro dele ele não vai deixar de ser bugado só porque ele viu um outro psicopata que matou alguém apanhando. Então esse negócio de punição exemplar não funciona porque não vai curar as pessoas que vieram para o mundo com essa doença. Então, quanto menos visibilidade você der isso, melhor. Quanto melhor você isolar esse cara eternamente, ad eterno, do convívio da sociedade, melhor. Então, se alguém for ter contato com ele, que seja um cara que seja forte o suficiente para não ser assassinado por ele, desarmado. E isso para o resto da vida. Ou então a gente espera aí a ciência encontrar curas para esquizofrenia e para psicopatia, só que pelo que eu acompanho dessas tecnologias sendo desenvolvidas, eu acho que vai demorar um pouco. No mais, venham testar esse jogo. Eu não gosto de FPS, mas eu quero muito um jogo que eu consiga jogar com o Zé. E já que eu vou jogar com ele, aproveito e jogo com vocês também e venham testar e depois vocês me falam. Esse jogo aqui eu acho que vai ser para zerar a campanha dele, vai ser um jogo por umas 100 horas aí, e se essas 100 horas valem os 280 quanto que eles estão pedindo, aí teremos que ver. Por hora o demo tá muito legal. Por hora é isso, grande abraço para vocês.